todos, desejo a paz, a graça, o poder, a comunhão do Espírito Santo na vida de todos vocês. Que bom que estamos juntos novamente para mais um encontro, para mais um programa, para mais um estudo da Bíblia Sagrada. Eu sou Leila Leal, juntamente comigo está aqui Evandro, onde nós vamos adentrar as palavras divinas. Que você seja muito bem-vindo, que você seja muito bem-vinda, que aqui você separou esse tempinho, essa horinha, para juntos estarmos aqui em comunhão, um pouco mais próximo da palavra de Deus. Então sejam todos bem-vindos. Desejo tudo de bom na vida de vocês. Que também desejo tudo de bom, a paz de Deus na sua vida, Evandro. Como você está? Como você tem passado? Como está a sua vida? Olá, Leila. Olá a todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor, meus irmãos que estão nos ouvindo. Olha, essa semana foi de grandes bênçãos na minha vida. Grandes coisas boas aconteceram, né? Eu espero que tenha acontecido também na sua vida, Leila. A você que também está nos ouvindo. Que Deus abençoe você que está na sua casa, no seu trabalho, no seu sítio. Que Deus abençoe cada um que, independente da religião, esteja nos acompanhando, seja da católica, batista, presbiteriana, assembleia, enfim. As demais religiões também são muito bem-vindas, porque vamos estudar hoje Hebreus capítulo 7, né, sobre o sacerdote Melquisedeque. Se você tem alguma dúvida sobre Melquisedeque, acha que quer aprender mais ele, deve aprender mais ele, e tudo que a Bíblia diz, né? Então manda uma mensagem pra gente, né? O nosso contato está lá no YouTube, né? Você vai lá no YouTube e digita Novo Tempo Santa Cruz, e lá vai ter um símbolo azul e branco da logo adventista, e você clica e tem todos os programas anteriores em formato de áudio, e no próprio vídeo tem os nossos números para você mandar uma mensagem. Estamos aqui juntos para estudar a palavra de Cristo, certo? Não estamos aqui colocando religião, Leila, mas sempre colocamos Jesus. Exatamente. Então aqui o nosso único intuito é ensinar a palavra de Deus exatamente como ela é. Por isso que a cada programa a gente está sempre lendo a Bíblia, estudando a Bíblia juntamente com você. A leitura bíblica que a gente faz aqui é justamente a mesma leitura bíblica que você faz na sua casa. Então, que esse seja o nosso propósito, estudar a palavra de Deus e que essa mesma palavra transforme o nosso coração. Então, fique à vontade também para falar conosco, entrar em contato, pedir uma música, pedir um estudo bíblico, pedir uma oração, fazer alguma sugestão. Estamos aqui para lhe ouvir, então fique à vontade. Falando em ouvir, como nós sempre fazemos na introdução do nosso programa, nós vamos ouvir neste momento o Reavivados por Sua Palavra, que é aquela introdução básica que a gente faz do estudo de hoje, ou seja, para ficar bem frisado e muito bem explicado aquilo que nós vamos estudar hoje em Hebreus capítulo 7. E já que vamos falar de sacerdócio, de santuário, de que Melquisedeque é um tipo de Cristo, é a tipologia de Jesus, então nós vamos ouvir um hino também do Inário Adventista 434, Santuário. Então aprecie o hino, aprecie os momentos que se seguem agora e sinta a paz de Deus no seu coração. Fica por aí que está só começando. A gente volta já já para fazer uma oração e adentrarmos no estudo da palavra. Voltamos já. Salvador, por
Ajuda FM. No Antigo Testamento, encontramos o pedido de Deus para que o povo fizesse um santuário. Neste local, eram feitos diariamente alguns rituais que envolviam perdão de pecados. Quando comecei a estudar sobre este assunto, eu pensava que cada vez que alguém pecava, era necessário levar um animal para ser morto. Porém, se isso fosse verdade, imagine quantos animais seriam necessários para expiar os pecados de todos os pecados que eram cometidos diariamente. O fato é que não era todos os que tinham condições de sacrificar animais todos os dias. Para democratizar o perdão, o sacerdote realizava no templo todos os dias 2 sacrifícios, um pela manhã e outro pela tarde. Aquele era um sacrifício pelos pecados que eram cometidos durante o dia. Qualquer pessoa que olhava para o cordeiro morto e aceitava sua morte como substituta para os seus pecados era perdoado por Deus. Porém, todo este cerimonial era apenas uma ilustração do que aconteceria no futuro. Jesus seria o sacrifício perfeito que deixaria obsoletos os sacrifícios no santuário terrestre. Na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, ele deixa este ponto muito claro. No capítulo 7, a partir do verso 26, lemos: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Sabe, imagine isso agora. Todos os pecados que você já cometeu, todos os pecados que você comete e todos os pecados que você ainda irá cometer já foram pagos na cruz do Calvário. Ou seja, você só continua com esta dívida se você não aceitar o pagamento. Por isso, de forma simples, podemos falar de 3 passos para a salvação. Passo 1, reconhecer que você é um pecador. Passo 2, aceitar o sacrifício de Cristo como o perdão dos seus pecados. Passo 3, aceitar a ajuda de Cristo para reformar sua velha vida em uma nova existência. Muito bem, como prometido, já estamos de volta, já estamos juntos novamente agora para nós fazermos aquela abertura especial com uma oração. Porque toda vez que nós abrirmos a Bíblia, nós temos que pedir a presença do autor da Bíblia através do Espírito Santo. Então eu convido você neste momento a abaixar sua cabeça, a fechar os olhos, a se concentrar e falar com Deus como se Ele estivesse aí do seu lado. Vamos juntos orar? Pai nosso que estás no céu, Santo Deus, poderoso Senhor que habita nas alturas dos céus, mas que ao mesmo tempo está em todo lugar e também em cada coração. Neste momento, ó Pai, primeiramente nós temos muito que te agradecer pela vida, pela semana, pelo alimento, pela família, pelos tantos livramentos, pelas bênçãos. Mesmo nós vivendo num mundo terrível de violência e de pecado, o Senhor não nos deixa só. E o Senhor vem provando isso a cada respiração nossa. Então, muito obrigada, Senhor. Continue conosco na nossa jornada, mesmo vivendo neste mundo tão difícil, mas que o Senhor continue nos dando força, coragem, fé, perseverança, para que continuemos juntos com a Tua bênção especial chegarmos ao lar celestial. Precisamos de Ti, ó Pai, por isso nós Te invocamos a todo momento, inclusive agora, para iluminar a nossa mente, para abrir o nosso coração, para abrir os nossos ouvidos, que cada um que separou esse tempo, Senhor, seja abençoado por Ti, seja convertido pelo poder do Espírito Santo, seja convencido por Jesus a se voltar para os braços do Pai, porque logo, logo o Senhor vai mandar Jesus voltar e queremos estar preparados. Então, por favor, Senhor, fique conosco, nos dê Tua bênção especial e a iluminação do Espírito Santo para estudarmos a Tua Palavra. Essas bênçãos eu peço no nome do nosso sumo sacerdote, que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Semana passada nós estudamos o capítulo 6,
Estamos aqui na carta aos Hebreus, onde o autor exalta muito, fala bastante do sumo sacerdócio de Cristo Jesus, que não há outro, claro. E na semana passada nós falamos sobre isso, onde Paulo exorta ao progresso da fé, porque muitos irmãos ainda estavam em dúvidas, ainda estavam temerosos, ainda agarrados a tradições, a rituais judaicos e não estavam compreendendo a dimensão do que é Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, que não há outro intercessor. Então ele pedia para os irmãos progredirem na fé e não regredirem. Que ele também alertou sobre os perigos espirituais, que aqueles que são iluminados uma vez, que não retroceda, que continue com a mente iluminada, porque podem vir muitos enganos, inclusive sobre a intercessão de Jesus Cristo. Ele também falou que as coisas melhores e pertencentes à salvação é através de Cristo Jesus, que ele disse que cada um mantesse firme, fiel, diligente para ter a certeza da esperança que a única salvação era em Cristo Jesus. E por último, no capítulo 6, ele falou da imutabilidade da promessa de Deus, que assim como Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação, ele também promete para nós que o seu propósito sim pode se cumprir na nossa vida, mas desde que nós façamos a nossa parte, que é primeiramente ir até ele, confessar os nossos pecados, pedir perdão, se arrepender e confiar no seu poder e principalmente em Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente Salvador. E aqui nós vamos voltar ao assunto em que Jesus é comparado, Melquisedeque é comparado a um tipo de Jesus, que pela sua autoridade como também sacerdote, e ele era rei em Salém. Então nós vamos adentrar nesse assunto mais uma vez. Então convido você, já que está com a Bíblia aberta, a ler o capítulo 7, versículo 1 de Hebreus até o versículo 3 para a nossa abertura do programa, que diz o seguinte: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei da Justiça, depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Só nesses 3 versos há muito que a gente aprender e entender, não é, Evandro? Então aqui até me chamou a atenção quando Melquisedeque, quando o seu nome significa Rei da Paz. E aí a gente vê também no Antigo Testamento, lá por Ezequiel, Isaías, e que Jesus é o Rei da Paz, o Príncipe da Paz, né? Então, o que nós temos que aprender nesses 3 primeiros versos entre Melquisedeque e um tipo de Cristo? Sim, muita coisa, né? Então, lembrando, quando fala que Melquisedeque, né, é semelhante a Jesus, ou Jesus é semelhante a Melquisedeque, não é no sentido de igualdade que os dois são exatamente iguais, certo? É no sentido de que há algo semelhante, né? Como havia mencionado, há algo muito semelhante entre o ser humano e Jesus, né? Que ambos nós temos o mesmo Pai que é Deus, né? Temos a mesma herança, iremos receber a mesma cidade celestial, a mesma bênção, por assim dizer, né? Que é a nova terra, o céu e tudo mais, né? Que Cristo entregará por nós, né? Então somos irmãos, entre aspas, assim podemos dizer. Então temos essa semelhança também. Então, assim como Jesus é semelhante ao Melquisedeque no sentido de sacerdócio, né? Veja, Melquisedeque, né, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele se encontrou com Abraão quando estava voltando, né, depois de derrotar os seus reis. Isso a gente vê lá no livro de Gênesis, né?
em que Abraão ele fez um saque e tal, ele devolveu o dízimo a Melquisedeque. Veja, Abraão ele deu dízimo de tudo, mas ele não foi obrigado, certo? Abraão devolveu o dízimo por amor a Cristo, né? Não teve nada de imposição. E logo nesse verso seguinte, aqui no verso 2, no verso 3, a gente pode ver uma breve semelhança entre Melquisedeque e Jesus, porque veja, em primeiro lugar, né, seu nome significa Rei da Justiça, Jesus, Príncipe da Paz, né? No verso 3, Jesus não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não no sentido de José e Maria, né, que são seus pais, mas no sentido de que Jesus é eterno, né? Tanto é que Melquisedeque também veio de uma genealogia que não se sabe, não é? Então, Melquisedeque, o sacerdócio dele vai durar para sempre, e o sacerdócio também de Jesus também durará para sempre, né? Então tem essas semelhanças, né, que compara, mas óbvio, sempre Jesus é sempre superior. Muito bem, então ficou muito bem claro, não é? Então Abraão devolveu o dízimo. Abraão, claro que já era fiel, mas nesse caso aqui ele devolveu o dízimo, sim, mas porque ele também foi vitorioso, né, na guerra contra outros reis. E aí uma forma de gratidão. E aí, por que ele dizimou? Por que ele devolveu? Já porque Melquisedeque tem essa autoridade sacerdotal, né? Então, Jesus também, obviamente, tem. Muito bem, ficou muito claro. Continuando agora no versículo 4 em diante, claro que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Do versículo 4 até o versículo 10, explica muito bem isso. Continuemos a leitura em que diz o seguinte: considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que receberam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Parece que o assunto aqui é só dízimo, né? Mas é muito mais além disso, né? Porque a gente vê aqui que, claro que não há dúvida que o dízimo deve ser devolvido sim, porque demonstra a nossa fidelidade. Nós não estamos pagando nada para Deus. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Mas o que Ele requer é um coração fiel, leal, honesto, generoso. Então, a parte essa questão do dízimo em forma de devolver o dinheiro e tudo, mas aqui também a questão da fidelidade, de demonstração de fé e confiança em Deus. E nesse caso aqui, Abraão demonstrou a confiança plena em Deus e demonstrou o seu testemunho. Eu acho até, Evandro, que para Abraão isso era muito fácil, porque para ele já era dizimista, ele já era fiel, então devolveu o dízimo até dos despojos, então para ele era uma coisa até simples. Isso, né? Então veja, no verso 4, né, o autor já está dizendo a grandeza desse homem, que era o quê? Ele mesmo sendo rico, ele mesmo tendo muitas propriedades e finanças, né, ele deu o dízimo dos despojos da guerra que ele conquistou, né, do saque que ele fez. Talvez vocês estejam se perguntando por que Abraão ele devolveu o dízimo ao Senhor de algo que foi saqueado, né? É uma pergunta bem interessante, mas veja, o primeiro ponto é que esse saque que Abraão fez, esse dízimo que ele, dos despojos que Abraão deu, foi da parte melhor dos despojos. Esse é um princípio que podemos seguir. Sempre os nossos dízimos têm que também ser da nossa melhor parte. E outro ponto também
é que nesse período aqui de Abraão não tinha leis específicas sobre dízimo. A lei específica sobre dízimo veio surgir mais à frente. Mas o princípio do dízimo já existia, que não é recursos financeiros, mas sim a nossa integridade no sentido de nossa adoração a Deus, do nosso agradecimento a Deus, a nossa fidelidade a Deus. Se Deus nos abençoa 100%, Ele pede 10% para que esses 10% seja usado para abençoar outras pessoas, certo? Então aqui usa-se a palavra assim, dízimo, mas o princípio assim lá no fundo, sabe? Não é bem dízimo, mas sim a nossa fidelidade, né? Então dos versos 5 até o verso 10, o autor aqui faz outra coisa bem interessante, que é o quê? Comparar a genealogia de Abraão, de Levi, né? Esse Levi citado aqui é o filho de Jacó. O filho de Jacó, né? O filho de Israel. E é interessante que tudo isso é representativo, né? Representando tanto a genealogia como a bênção que Deus deu desde Abraão, de Isaac e Jacó até os dias de hoje. Muito bem. Então aqui fica muito claro que Abraão, porque de fato como é o pai da fé, e Deus abençoou Abraão através de sua fidelidade e do seu compromisso para com Deus. Então, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, aqui no versículo 7. Então, Abraão, mesmo sendo simples, humilde, mas ele era um homem abençoado. Aqui, no versículo 8, ele diz que são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali aquele quem se testifica que vive. Então, eu devolvo o dízimo, você devolve o dízimo, somos fiéis a Deus e claro que vai ali e são mãos humanas que vão administrar. Mas muito mais superior do que isso é o Deus Altíssimo, a quem vive. Não como eu disse, como que Deus precisa do nosso dinheiro, não, mas sim de nossa fidelidade, de nossa entrega do coração. E no versículo 9, ele continua dizendo que também Levi, que recebe dízimo, pegou da pessoa de Abraão. Então, para Abraão ser fiel a Deus não era uma dificuldade nenhuma, porque Abraão já era amigo de Deus, era fiel a Deus, não porque ele tivesse muito, realmente ele era muito abençoado, mas pelo fato de sua comunhão e de seu relacionamento com Cristo. Aquele, como no versículo 10, concluindo, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Então, veja aqui direitinho os planos de Deus, a determinação de Deus para tudo ser feito conforme ele planeja e ele deseja. Então, só nesses versos aqui, Paulo está dizendo que o sacerdócio de Cristo é muito superior a qualquer sacerdócio levítico, ou seja, qualquer sacerdócio humano. Porque quando a gente para pensar, né, Evandro, que a Bíblia diz que o sacerdote tinha que levar os cordeirinhos, matava o cordeirinho pela sua família, né, depois pelo povo, ou seja, para ele mesmo, ele tinha que oferecer sacrifício. No caso de Jesus, não. Porque ele, claro, santo e imaculado, não precisa oferecer sacrifício para ele mesmo. Ele é o próprio sacrifício. Por isso também ele é superior a qualquer autoridade humana. Então, quando faz esse comparativo, obviamente, é por causa da função, é por causa da arquitetura que Deus fez em relação a Deus, a Jesus, que ele sim é superior a qualquer ser humano, por mais que esteja numa hierarquia. Então, irmãos, talvez a gente esteja falando aqui para alguém que não acredita em dízimo, não confia, não aceita e tudo mais, mesmo sendo cristão ou não, né? Agora sim, falando propriamente sim de dízimo, né? Então veja, a Bíblia pede para que a gente devolva o dízimo, né? Esse valor. Primeiramente, o dízimo não é valor. O dízimo, primeiramente, como a gente havia mencionado, é nossa fidelidade a Deus, é a entrega do nosso coração, certo? Para tirar o nosso egoísmo, certo? Esse é o princípio do dízimo. Mas o princípio do dízimo também vem engajado com valor monetário mesmo, para que esse valor, primeiramente, seja usado para a manutenção da igreja, do templo, né? Para comprar
produtos de limpeza, cadeiras, o funcionamento do templo em si, certo? E também para a salvação de pessoas, porque o dízimo ele tem que ser usado para o quê? Comprar uma Bíblia, para entregar para alguém, para ler e conhecer a Jesus Cristo, um panfleto, um livro, certo? O dízimo ele é necessário para que haja movimento para a pregação do Evangelho. Tipo, no sentido, se você quer fazer um evangelismo, por exemplo, tem que ter um microfone, tem que ter uma caixa de som, certo? E para isso tem que comprar, não é? Então, veja, até Jesus mesmo quando pregava dizia que tinha que ter valor monetário para o quê? Para que a obra avançasse, certo? Então, veja, dízimo, primeiramente, é a entrega do nosso coração, primeiramente. Mas também vem ali engajado o valor financeiro para que a obra possa ir adiante. Amém. Então fique bem claro, devemos devolver aquilo que pertence a Deus, que é o santo dízimo do Senhor. Amém? Sejamos fiéis. Outra coisa também muito importante que Paulo coloca aqui no capítulo 7 é que o sacerdócio levítico ele teve fim, mas o sacerdócio de Jesus é eterno. Porque como a gente viu, mãos humanas, ser humano, pecador, mas que eram fiéis e que eram leais a Deus, mas de qualquer forma foi passageiro. Já o de Cristo não, é eterno. Do versículo 11 até o versículo 19, ele deixa isso bem claro, que o sacerdócio levítico teve fim, mas o sacerdócio de Jesus jamais terá. Vamos lá? Continuando na leitura, versículo 11 até o 19. Leia junto comigo, que diz: Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a Levi, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor, descendente de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto o sacerdócio, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de sua vida indestrutível. Porquanto sobre ele é afirmado: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Aqui tem muita coisa para dizer, Evandro. Aqui tem muita coisa para explicar. Nesses próximos versos que a gente leu agora, realmente tem muita coisa para se dizer. Que realmente há a perfeição no sacerdócio de Cristo, não humano, em que também Ele é o nosso Senhor, no qual Ele é sacerdote para sempre. Hoje não temos mais Melquisedeque, hoje não temos mais Arão, hoje não precisamos mais das leis de ordenança, que isso fique bem claro, que aqui menciona a lei, mas não é a lei dos 10 mandamentos, tá? Então, assim, tem muita coisa para se explorar nesses versos, não é isso? Sim, com certeza. E logo de início podemos ver aqui no verso 11 e no verso 12 que é necessário essa mudança de sacerdote, de lei no caso, quando há mudança de sacerdócio. Então a gente percebe que lá antigamente, lá nos anos 80 no Brasil, o dinheiro não era reais, né? Era cruzeiro, se eu não me engano, se não me falhar a memória. E há essa mudança porque há o avanço tecnológico, a mudança das coisas. Então hoje em dia praticamente o real está se saindo, entrando mais o valor de Pix, né? Então praticamente de cruzeiro veio para reais e agora estamos em Pix, né? Então você vê essa mudança. E no verso 12 aqui, quando há essa mudança da lei, é porque
há necessidade de mudança porque o tempo vai se mudando. Então veja, ali quando era o sacerdote Arão, que ele fazia ali as coisas do santuário, era daquele tempo. Hoje não precisamos porque Jesus pagou o preço, né? Então você vê também essa atualização. Então essa atualização também da lei, não é a lei dos 10 mandamentos, mas a lei ali daquele tempo sobre os sacrifícios diários, né? Então quando tem essa mudança, agora para onde foi essas leis, né? Foi para um só lugar. E sabe para onde é que ela foi? Jeremias 31, verso 33 diz o seguinte, ó: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escrevereis nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então aqui está a lei. Então veja, essa mudança do sacerdote de Arão passou para Jesus e agora está aplicado no nosso coração, no sentido que a gente não precisa mais fazer esses sacrifícios de cordeiro. Agora a gente faz esse sacrifício agora, entre aspas, né? Agora no nosso coração fazendo o quê? Deus me perdoa por pecado isso. Arrependimento, confissão. Essa agora é essa mudança necessária que tem que ter. A mudança vinha antigamente por matar um animal. Hoje agora a minha mudança é entregar a minha vida a Jesus, pedir perdão, ter uma vida mais santa e tudo mais, certo? Tá vendo, que só no verso 12 tem muita coisa a se falar. Pois é, e outra coisa também, como aqui diz que o sacerdócio de Cristo é eterno, até porque Arão era homem e morreu. Então aí o sacerdócio também se acaba. Então se acaba não só porque eles eram seres humanos e que morreram, mas também a validade desse tipo de lei, que era lei, realmente tinha que levar um cordeirinho de manhã e outro à tarde, tinha que realmente imolá-lo, tirar o seu sangue, para ali apontar para o Salvador Cristo Jesus. Então essa lei, gente, coloque isso na sua cabeça, de que a Bíblia está falando aqui, neste momento, da lei de ordenanças, ou as leis cerimoniais, nunca das leis dos 10 mandamentos, tá? Então, se muda o sacerdócio, é necessário? Sim. Então, já que muda o sacerdócio, muda também a lei. Já que mudou de sacerdócio, que era Arão, que eram outros também que vieram, mas também mudou o sacerdócio, que é Cristo Jesus. Mudou a lei? Mudou, porque precisava matar o cordeirinho. Hoje não se precisa mais, então não existe mais essa lei. É essa lei que não precisa mais, tá? Então porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. No versículo 14, é evidente que o nosso Senhor, aqui o Senhor Jesus, procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes, tá? Então, Jesus está dizendo que ele é a supremacia maior e eterna em relação ao sacerdócio. No versículo 15, ele ainda diz que isso é muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, que se levanta outro sacerdote. Como a gente viu, Melquisedeque era rei de Salém. Jesus é rei do universo. Melquisedeque tinha uma hierarquia, Melquisedeque tinha uma autoridade, e que Jesus também tem, que é a autoridade sobre o próprio universo. E aqui uma coisa que também chama a atenção é que 16, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Ou seja, quem designou Jesus como sumo sacerdote? Foi a lei carnal? Foi a lei de Moisés? Foi a lei que estava aqui? Não, foi ele mesmo, o próprio Deus, o próprio Cristo, porque ele mesmo é o cumprimento da lei. Não é? Então, testifica-se que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui também entra um detalhe. Quando tem essa palavra ordem de Melquisedeque, não é a ordem de mandar. Jesus se tornou sacerdote porque Melquisedeque mandou? Não, não é isso. Ordem quer dizer, é uma questão de hierarquia, tá? Porque pelas ordenanças, Melquisedeque era rei. Pela ordenança, ou seja, pela lei, Arão era sacerdote, mas aqui também, pela ordenança, pela ordem do próprio Deus, né, a questão de hierarquia de função, Jesus também, ele é
o nosso maior e sumo sacerdote, tá? Então é isso. Jesus é nosso sumo sacerdote para sempre. E isso nos dá, assim, Evandro e ouvintes, uma maior esperança. Porque antes o povo ia até Arão, até Melquisedeque, devolvia o dízimo, né? Autoridades humanas. Não que eu estou dizendo que isso é errado, não é. Que nós também devemos obedecer às autoridades da nossa igreja, os pastores. Mas o fato é que tudo isso aponta para o maior de todos, que é Jesus. E isso nos dá uma esperança maior. Por quê? Porque o pastor da nossa igreja se muda, pode morrer, mas Jesus Cristo não. E é por isso que nos dá essa esperança maior, porque tudo de Deus é eterno. Eu estava vendo uma vez uma reportagem de uma entrevista, né, que o cara estava falando o seguinte: na minha empresa, né, veio de gerações, essa empresa que produz guloseimas veio lá do meu tataravô, que ele fazia o produto todo manualmente, depois o meu avô, depois o meu pai, agora eu continuo esse legado, agora fazendo o mesmo processo que ele, mas agora de uma forma industrializada, né? Então, os antepassados do dono da empresa faziam tudo manualmente, mas hoje faz a mesma coisa, só que de uma forma industrializada. Mas o processo, a genealogia ali, a tradição familiar dele sempre continua por anos e anos e décadas e afim. Então, esse princípio é o mesmo que se aplica aqui. Desde o sacerdócio de Melquisedeque, de Arão, também até os dias de Jesus, né, tem o mesmo princípio: nos levar até Deus, nos aproximar até Deus, de acordo com o verso 19 que eu leio para você, né? Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, porque quando diz esse verso, né, é que eles precisavam ser aperfeiçoados, porque eles não estavam sendo aperfeiçoados de jeito nenhum. Então eles introduziram uma nova esperança, olha, superior, que é Jesus Cristo, e qual a gente se aproxima de Deus. É interessante notar, Leila, que tudo isso que a gente lê agora é como se Arão, o autor, na verdade, estivesse dizendo o seguinte: olha, desde Arão até o tempo de Jesus, até a volta de Jesus, há sempre uma linha a se seguir, que é Jesus Cristo. Você só vai até Deus através de Jesus Cristo. Eu não estou querendo desprezar todo o Antigo Testamento e o passado, mas o novo, que é Jesus, é superior. E através dele é se confirmado todo o passado, né? Todos os antigos sacerdotes. Jesus é superior, mas através dessa esperança superior, eu consigo me aproximar de Deus através de Jesus Cristo. Então, consegue perceber que desde Hebreus 1, todo verso sempre tem alguma coisa exaltando a Jesus Cristo. É por isso que eu sempre falo que Hebreus é um dos livros magníficos, porque todo canto, todo verso, todo lugar tem uma exaltação a Jesus Cristo. Exato, como sumo sacerdote, como salvador, como rei, como filho de Deus, e todas as formas aqui está exaltando a Jesus. E uma coisa também fica bem claro, né, gente, aí no versículo 19, que de fato a lei não aperfeiçoa coisa nenhuma. E até muitos podem, até nos julgam por dizer que nós acreditarmos na lei dos 10 mandamentos e estamos salvos. Não é isso. A lei nunca que vai nos salvar. Quem nos salva é Jesus. Porque a lei não nos aperfeiçoa, ela nos conduz ao perfeito Senhor, que é Jesus Cristo. Tá? Então, por isso que Paulo diz: gente, vocês ficam aí ligados em tradições, em mandamentos, em dogmas de igreja, tão centrado nisso que esquece do autor maior, que é Jesus. Gente, mas eu não estou dizendo que é errado, tá? Nós devemos seguir, obedecer à lei, sim, com certeza, porque nós somos pessoas salvas, mas que a gente enfatize que mais do que um cristão legalista, é uma pessoa que é cristã voltada para Jesus, do que conseguir pontos com Deus querendo ser uma pessoa melhor, porque guarda as tradições, porque segue o que o padre manda, porque segue o que o pastor manda, mas é a Bíblia. E o autor maior, que é Jesus. Então Paulo sempre enfatiza isso, porque nessa época também os irmãos ainda estavam muito ligados às tradições, aos rituais. Se não for circuncidado não vai ser salvo. Se não levar ainda o cordeirinho não vai ser salvo. Sendo que tudo isso já tinha passado, porque Jesus veio. Então é isso, gente. Então que a gente se aproxime mais do Salvador, mais ainda de Cristo. Nosso relacionamento deve ser muito maior com Cristo.
As leis devem ser obedecidas sim, mas nós não devemos colocar nossa base de fé e nossa vida baseada nisso aí. A gente deve focar no Salvador. Seguindo aqui então a leitura, claro que a gente já deixou bem claro que Jesus é eterno, é o sumo sacerdote. Ele continua agora no versículo 20 em diante, dizendo que Cristo é o sacerdote único e perfeito. Então, mais uma vez, Paulo exalta a Cristo Jesus. Onde ele diz no versículo 20, leia junto comigo: e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com um juramento. Quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus se tornou, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximem-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, e ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Gente, mais claro do que isso, acho que é impossível. Paulo está dizendo de maneira muito sucinta, muito clara e muito contundente que nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Então, o próprio Deus foi quem designou isso. Ele designou o próprio Filho para ser o sumo sacerdote e o nosso intercessor. Por quê? Porque foi ele que morreu por nós. Quando você pega aqui, por exemplo, o verso 22, você acha que o resumo, o ponto principal aqui do autor, né? Jesus se tornou, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Quando ele fala superior, é superior no sentido da aliança antiga, lá do Antigo Testamento. E lembrando, não é os 10 mandamentos, certo? Toda a ordenança ali do santuário é inferior à aliança que Jesus fez na cruz. Essa sim é a aliança superior para nós, né? Quando você pega aqui, por exemplo, o verso 26, é desse sumo sacerdote que a gente precisa, que eu preciso e você precisa. Ele coloca 2 pontos. Qual que é o sacerdote que a gente precisa? Um sumo sacerdote santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. 5 qualidades aqui que o autor dá no verso 26. Agora compara se existe algum sumo sacerdote, pessoa ou objeto aqui na terra que tem essas características, né? E complementando ainda mais, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, né? Então veja, há pessoas, objeto ou qualquer outra coisa que seja santo, que seja inculpável, puro, separado dos pecados, aí já é bem difícil, né? E exaltado acima dos céus também já é bem difícil, né? Então só Jesus é direcionado a essas qualidades, e por isso que só Jesus, ele é nosso sumo sacerdote, né? Agora, pensando bem, Leandro, talvez seja difícil para algumas pessoas analisarem de que Jesus, quando morreu, né, passou 40 dias aqui na terra, ele subiu ali ao céu, de acordo com Atos 1. Muitas pessoas devem estar se perguntando: Jesus está fazendo o que lá no céu? Tudo Hebreus aqui explica, ele está sendo sumo sacerdote, né, mediando os nossos pecados. Então, quando eu peco, mato, roubo, qualquer outra coisa,
Deus, me perdoa por isso, isso, né? Eu confesso. Jesus, ele é que pega a minha oração, entrega a Deus e olha, ó, tá vendo? Evandro está orando, está pedindo perdão. Pega toda a culpa dele e coloca sobre mim, e Jesus pega toda a santidade de desculpa, né? O perdão, e coloca em Evandro. Pronto, Evandro está perdoado, não tem pecado. É isso que Jesus faz diariamente, todos os dias. Coisas que nenhum ser humano, nenhuma pessoa pode fazer. Por isso que os seus pecados são perdoados, não é por mérito seu. Isso. É por mérito de Jesus. Isso é muito importante, para depois a gente não ficar se achando. Isso. Para a gente não se exaltar, não ficar orgulhoso. Deus me perdoou. Mas não foi por sua causa não, foi por causa de Jesus. Porque Jesus levou sua oração, desde que você também tenha arrependimento. Aí você pensa, poxa, então Deus não tem nem um tiquinho de amor por nós? Tem, não se preocupe não. É justamente por isso também que Jesus nos ama muito, Deus nos ama muito. Mas o merecimento, o mérito por perdão divino nunca será meu e seu. É de Jesus. E olha no verso 27, né? Ele o fez uma vez por todos quando a si mesmo se ofereceu, né? No parte final do verso. Então, o sacerdote lá no Antigo Testamento tinha que fazer várias e várias vezes, até por dia, né? Não, agora Jesus, nessa aliança superior, fez uma vez por mim e por todos nós, uma só vez, né? Então, por isso que há essa superioridade. Em vez de fazer várias e várias vezes, só uma. O Filho de Deus, né? Que fez essa aliança superior. Então, a nossa mensagem aqui, o que o verso quer dizer também, né, é que Jesus, sendo o seu sumo sacerdote, se você terminar esse programa e já ficar pensando, nossa, em vez de eu colocar objeto, pessoas ou qualquer outra coisa para ir até Deus, mas se eu colocar Jesus, essa mensagem já foi especial para você, já vai transformar a nossa vida. E é isso que a gente quer. Dizer que na sua vida, entre você e Deus, só tem Jesus. Faça isso, aplique isso na sua vida, estude, conheça e veja que se você colocar Jesus como seu sumo sacerdote, pode ter certeza, né, Leila? Vai ter muitas bênçãos. Com certeza, porque ele é o nosso único, até porque quando ele diz aqui que ele é único e uma vez para sempre, até porque naquela época era feito sacrifício de manhã e de tarde, todo dia, de manhã e de tarde, ainda tinha uma vez por ano, que era o dia da expiação. E hoje não é, só foi uma vez e pronto, uma vez por todas. Então, o que você tem que fazer todo dia? Levar um cordeirinho? Não, leve seu coração a Jesus todos os dias. Faça esse sacrifício. Sacrifique o seu coração e diga, Senhor, toma aqui o teu coração, transforma esse meu coração de pedra em carne. E aí sim, com certeza Deus vai ouvir sua oração, não se preocupe. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Nós vamos finalizar o nosso programa ouvindo o pastor Michelson Bosch para enfatizar muito mais ainda de maneira clara o capítulo 7 de Hebreus, e logo em seguida nós vamos ouvir o hino 435 do Inário Adventista, Acima do Céu, já que falamos tanto de Jesus como nosso sumo sacerdote. Voltamos já para orar por você e sua família. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar em Hebreus capítulo 7. E o capítulo começa justamente afirmando que o dízimo existia antes mesmo do ritual do santuário. Portanto, não estava vinculado à lei cerimonial. Abraão, que é mencionado aqui neste capítulo, o pai da fé, era dizimista. Nos deu esse bom exemplo de sermos realmente sócios de Deus e de devolvermos 10% de nossa renda como gratidão a Deus em resposta ao seu pedido na palavra e para o avançamento da obra de Deus aqui na terra. Deus ama o que dá com alegria. Versos 2 e 3, o misterioso rei de Salém, sem pais, sem genealogia, sem princípio de dias, representa bem o rei e sacerdote Jesus, porque Jesus, obviamente, também não tinha princípio de dias, é eterno, e é o nosso sacerdote para sempre. A característica que mais menciona, ou que mais relaciona Melquisedeque com Jesus, é a de que ele é rei de Salém, ou seja, rei da paz e da justiça. Diferentemente dos sacerdotes humanos, Jesus é sacerdote para sempre. Nos versos 5 ao 7,
Melquisedeque não era levita, mas Abraão lhe entregou o dízimo, reconhecendo sua superioridade. Ele era então, portanto, um tipo de Jesus. Verso 12, o texto se refere à mudança na lei do sacerdócio. Não tem nada a ver com a lei eterna dos 10 mandamentos ou com o sábado, como alguns tentam às vezes forçar aqui o texto. Repito, o texto tem que ver com a mudança na lei do sacerdócio. Jesus não era levita, assim como o rei de Salém também não. O sacerdócio do Filho de Deus era infinitamente superior ao sacerdócio levítico. Verso 16, Jesus não se tornou sacerdote por meio de regras relativas à linhagem ou à lei, mas por sua vida impecável. Versos 18, depois o verso 10, de que lei, ordenança, o autor está falando aqui? Basta ler todo o capítulo para perceber. E quando você lê o 18 e depois volta para o 10, você percebe claramente a que lei o autor se refere. Verso 19, por meio do sacerdócio de Jesus, podemos nos aproximar de Deus. Graças a Cristo, nós temos essa ponte de acesso ao Pai. Ele mesmo é essa ponte. A esperança superior da qual Paulo fala é o sacerdócio eterno de Jesus. Portanto, lembre-se de que Hebreus é o livro dos contrastes. Sacerdócio humano versus sacerdócio divino de Cristo. Verso 22. A nova e superior aliança foi estabelecida por Jesus com seu sangue. 24. Visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Graças a Deus por isso, pela obra de Cristo no santuário celestial, em nosso benefício, em nosso favor. O verso 25 diz que Jesus oferece salvação total e completa. Não importa o seu pecado e o seu passado ou a gravidade do que você cometeu, vá a Cristo e você tem a garantia do perdão. Verso 27, Jesus nos redimiu de uma vez por todas, quando se ofereceu por nós na cruz do Calvário. E o verso 28, mesmo os sumos sacerdotes eram imperfeitos, só Jesus é perfeito. E ele nos oferece seus méritos. Há uma substituição quando aceitamos a Cristo. Ele recebe sobre si nossos pecados, ele fica com aquilo que nós fizemos de errado e oferece a nós seus méritos, sua vida perfeita, a fim de que nós sejamos considerados santos e irrepreensíveis. Por Cristo, por meio de Cristo e só em Cristo. O verso 28 deixa claro, então, a respeito de que lei o capítulo está tratando. Graças a Deus por nosso sacerdote Jesus e pelo que ele tem feito desde a cruz do Calvário por nós, especialmente por sua obra neste momento no santuário celestial. Quando você precisar de perdão, quando você precisar de restauração com Deus, vá a Cristo por meio da fé e da oração, e Ele aceita a sua oração, o perdoa e o restaura. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, na companhia do Rei e Sacerdote Jesus Cristo. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Justiça e graça.
do céu, habitas em glória, acima do céu, emanas poder, Cordeiro de Deus, oferta na cruz, teu sangue me trouxe a paz, amado no céu, sublime Jesus, no meu coração estás. Acima do céu existe Cristo Jesus intercedendo por nós, levando nossas orações como aroma suave às narinas de Deus. Então que você confie nessa promessa. Nós somos salvos unicamente por Cristo Jesus e sua graça salvadora. Nós somos justificados gratuitamente por sua graça, e essa redenção só há em Cristo Jesus, porque Deus propôs Ele como nosso sumo sacerdote. Então, o que você pode fazer? O que você deve fazer? Paulo dá o conselho, onde ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, siga esse conselho, siga o que Paulo diz, siga o que a Bíblia diz. Esteja em Cristo Jesus para que não haja nenhuma condenação na sua vida. Pelo contrário, a absolvição dos seus pecados. Jesus está no santuário celestial, só aguardando a sua oração. Deus abençoe você, a sua família. Desejamos desde já um bom sábado. Chegando aí final de ano, então repense em suas decisões, e que nessa época natalina, final de ano, renove sua vida, reavive sua vida espiritual e faça umas decisões, faça promessas a Deus de que você vai sempre estar aos pés dele, implorando, pedindo pelo seu intercessor, que é Cristo Jesus. Gente, um bom sábado, até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. E lembre-se, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. A antiga aliança ela não oferecia perfeição, mas como Jesus se tornou a nova aliança, podemos enxergar mais a perfeição de Deus através de Jesus. E se você quer ver a perfeição de Deus agora, oremos juntos em nome de Jesus. Querido Deus maravilhoso Pai, obrigado por esse estudo, por nos mostrar que Jesus é o único mediador. Obrigado, Pai, por termos essa oportunidade de adentrar aos céus por meio de Jesus. Oramos, Pai, para que abençoe essa casa, essa família, essa pessoa, que livra, Pai, de todo mal, que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida, que é Jesus Cristo. Por favor, Senhor, oramos, suplicamos no nome de Jesus. Amém.